Olá pessoal, muito boa noite a todos vocês. Minhas saudações aí em nome do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas aí do Face. Estou passando aqui para saudar nesta noite e compartilhar uma palavra de Deus com vocês. É sempre uma alegria poder estar com vocês para a gente compartilhar um pouco da palavra de Deus. Aqui em Belém do Pará hoje uma noite muito abençoada, uma noite chuvosa, uma noite abençoada por Deus. Agradecemos a Deus por mais um dia que Ele deu para cada um de nós, mais um anoitecer. Eu creio que você também deve ter motivo de sobras para agradecer a Deus. Então estamos aqui para agradecer a Deus, em primeiro lugar, por nos conceder a sua graça, a sua misericórdia, de estarmos mais uma vez com vocês. Eu quero compartilhar hoje uma palavra com vocês, e o assunto é obediência versus desobediência. Eu quero compartilhar com vocês esse assunto porque é um assunto de suma importância para que nossas vidas elas venham ser abençoadas por Deus, para que nossas vidas elas venham ser para que venhamos agradar a Deus. É necessário que sejamos obedientes a Ele, aquilo que Ele fala, e nós vamos ver alguns exemplos de obediência e também o que a desobediência ela pode nos levar a perder com Deus. Eu quero convidar você, o assunto hoje que eu quero conversar com os irmãos, compartilhar à luz da Bíblia Sagrada, mostrando os textos para os irmãos, sobre a obediência versus desobediência. Se você quiser compartilhar essa palavra aí com um amigo, com uma amiga, com um parente seu, nós estaremos aí abordando esse tema para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Agradeço a cada um dos irmãos que sempre tem nos acompanhado nesse trabalho. Nosso trabalho é um trabalho muito simples, irmãos, sabe? A gente faz uma coisa meio que improvisada, mas é porque a gente gosta de compartilhar a palavra de Deus. Eu gosto muito de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus ele coloca nos nossos corações. A gente procura observar a palavra de Deus e compartilhar com os irmãos, com os amigos, essa nova vida que Deus ele tem dado para cada um de nós. Nós sempre compartilhamos as coisas no Face, né? Eu vejo muitas pessoas compartilharem suas vidas particulares, seus problemas, seus dilemas, e até mesmo coisas que não deveriam compartilhar. E eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, a minha experiência com Deus, aquilo que Deus ele tem feito por cada um de nós. Eu gosto sempre de compartilhar com os amigos essa novidade de vida, sempre lendo a Bíblia Sagrada, sempre procurando cada dia mais nos aperfeiçoar no caminho de Deus. E muitas pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia. Eu particularmente gosto muito, amado, de ler a Bíblia Sagrada, de conhecer mais, de aprender com o Senhor, de aprender com a sua palavra. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, um jovem pastor evangelista, ele já dizia a Timóteo, persiste em ler até que eu vá. Porque é muito importante, amados, a leitura da palavra de Deus, você se alimentar todos os dias desta palavra que vem do céu, essa palavra que ficou escrita para nosso proveito. E a Bíblia Sagrada ela é um livro inesgotável. Todos os dias nós lemos, relemos a Bíblia Sagrada e encontramos palavras de sabedoria. Para muitos, como diz o apóstolo Paulo, essa palavra ela é loucura. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Eu vejo na Bíblia Sagrada um espaço muito grande para a gente investigar, para a gente estudar, para a gente conhecer cada dia mais. E eu quero dizer aos irmãos que não tem coisa mais maravilhosa do que a gente manter essa comunhão com a palavra de Deus, estudando a cada dia. Não sei se você tem o hábito todos os dias de ler a Bíblia pela manhã, à tarde, meio-dia, mas é algo muito bom. É muito bom você fazer isso, porque você vai enriquecer espiritualmente,
você vai enriquecer o teu conhecimento, a tua comunhão com Deus. Quando você lê a Bíblia Sagrada, é Deus falando com você. Quando você ora, é você falando com Deus. Então é muito importante a leitura da palavra de Deus, mas também a oração acompanhada da leitura, para que Deus lhe possa dar o entendimento da palavra que nós estamos lendo. Então, uma das advertências que foi dado a Josué, por exemplo, quando ele assumiu a liderança do povo de Israel, Deus disse a Josué, não deixa de meditar nessas palavras de dia e de noite, para que tu venhas crescer, mas medita nela de dia e de noite. Já o salmista Davi no Salmo 1 diz que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz, ele prospera. Então a nossa vida espiritual, para que ela possa ter um progresso maior, ela tem que ser alimentada pela palavra de Deus. Jesus, ele disse, as palavras que eu vos tenho falado, elas são vida. Então eu creio na palavra de Deus. Os evangelhos, gosto muito de ler os evangelhos, porque eles nos trazem inspiração, nos trazem, aumenta a nossa fé ao vermos o que está escrito nos evangelhos, as histórias, os milagres, como Jesus andou, como ele viveu, como ele vivia entre nós, no seu ministério, ao começo da igreja, em Atos dos Apóstolos, as cartas que foram escritas às igrejas, aos irmãos, enfim, toda a escritura, como disse o apóstolo Paulo, toda escritura divinamente inspirada por Deus e é proveitosa para o ensino, para redarguir, para corrigir, para que o homem de Deus venha a ser perfeito diante do Criador. Então, para que você possa ter um progresso no teu ministério, para que você venha a crescer mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faz-se necessário nós, todos os dias, meditarmos, lermos a Bíblia Sagrada, não somente ler, mas estudar, procurar entender, e isso é muito bom para o nosso crescimento espiritual. Vai minha saudação a todos os irmãos da Igreja de Deus, em todo o nosso território brasileiro, os irmãos também de outros países, que sempre nos acompanham. Saudações aí aos irmãos em Cristo Jesus, que Deus os abençoe, que Deus conceda da sua graça, da sua misericórdia, que possamos todos perseverar juntos até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nós nos encontraremos, quando nós passaremos a reinar com o nosso Senhor Jesus Cristo, e devemos perseverar, devemos continuar esta caminhada. Os dias são maus, os dias são difíceis, a luta para todos nós, todos os cristãos, mas nós sabemos, amados, que a vinda do Senhor Jesus cada dia mais se aproxima, as profecias estão se cumprindo, e isso mostra que Cristo ele está aí chegando, está voltando para tomar posse do reino, para assumir o comando do governo aqui sobre esta terra e nos trazer a paz, aquilo que nós tantos esperamos. E enquanto isso não acontece, nós, os seus servos, devemos continuar lutando, batalhando por esta fé que uma vez foi dada aos santos. Devemos continuar pregando o Evangelho, divulgando o Evangelho. E esse é um canal que nós temos encontrado para poder levar o Evangelho a pessoas que ainda não conhecem, e mesmo fortalecer a fé dos irmãos que já conhecem o Evangelho. Você está na sua casa aí, você está com certeza descansando, mais um dia de trabalho, Eu quero agradecer a você que vai nos acompanhar, você que está nos acompanhando aí. Eu quero convidar você nesta noite para nós meditar na Palavra de Deus. No final nós queremos fazer oração por você, por sua família, por alguém que está enfermo. Você pode fazer o seu pedido aí de oração
E no final dessa mensagem vamos estar fazendo aquela oração, a oração da fé, como diz o apóstolo Tiago, né? A oração da fé, ela tem um poder muito grande, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E nós vamos estar no final desta palavra com os irmãos aí. Eu quero orar por você, por sua família, por um parente seu, por um amigo seu que está hospitalizado. Você pode aí colocar aí na mensagem, né, o seu pedido de oração. E no final nós estaremos orando e apresentando a Deus o seu pedido. Eu creio que Deus, ele tem um poder para curar, ele tem um poder para libertar. Ele conferiu esse poder à sua igreja. Ele disse: eis que vos dou autoridade sobre toda a sorte de enfermidade. Colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Expulsarão o demônio, farão novas línguas. E se alguma coisa mortífera vocês tocarem, não lhes causará dano algum. Eu creio nesta palavra que Deus, ele tem outorgado esse poder à sua igreja. E nós precisamos tomar posse dessa palavra. Nós precisamos tomar posse, amado, do que está revelado para cada um de nós. Muitas das vezes o cristão, ele passa por algumas situações porque ele não sabe o poder que ele tem. É tipo uma comparação assim com um animal. Tem pessoas que pegam um animal e trabalham com ele. Se aquele animal soubesse a força que ele tem, ele não se deixaria dominar por um ser humano. Assim também o cristão, você tem um poder muito grande que está à tua disposição. Você tem a oração, você tem a fé, você tem o nome de Jesus. Ele disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu concederei a vocês. Então você tem esse poder que está em tuas mãos. E segundo o apóstolo Paulo, ele diz que ele é poderoso para fazer em nós muito além daquilo que nós pedimos ou além daquilo que nós pensamos, segundo o poder que opera em cada um de nós. Então o primeiro passo para quem quer receber o milagre é acreditar no milagre, é acreditar que Deus pode fazer o milagre. Se você não acredita no teu milagre, irmão, infelizmente o milagre não vai acontecer. As pessoas que nos eram curadas, Jesus falava: a tua fé te curou. Jesus não disse: o meu poder te curou, não, foi a tua fé que te curou. Claro que quando você coloca a fé no poder de Deus, então esse poder, ele vai se manifestar na tua vida. Deus vai operar na tua vida de uma forma grandiosa. Mas você precisa colocar em ação este poder que está em você. Saudações aí a Esther, que está nos assistindo também, Antônio Zacarias, Emanuel Luiz, Juliana Walter. Pai seja contigo, minha irmã, Deus te abençoe. Temos também aqui Dinaí Silva, Deus abençoe você também, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Lúcio Farjado e a todos os irmãos que estão aí assistindo, você pode mandar a tua saudação aí, tá? Só lembrando a você que quando você mandar uma saudação, mande aí a localidade onde você está mandando a tua saudação, para que a gente possa mandar saudações também a todos os irmãos aí da sua região, da sua congregação, ao seu pastor. Quem é teu pastor, a gente quer conhecer também os irmãos. Eu quero meditar com os irmãos nesta noite um tema bastante conhecido, é obediência versus desobediência. Eu quero usar para início desta palavra o texto que está em Deuteronômio capítulo 26 e o versículo de número 16, que está escrito assim: hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estas palavras e juízos. Guarda-os e observa-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Tá? Então a palavra aqui diz: hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os e observa-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. A obediência, ela é algo muito importante para cada um de nós, para que nós possamos ser abençoados por Deus. Saudações aí a Thelma Souza, em Santarém. Saudações aí em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Estamos aí orando pela sua filha, viu, irmã Thelma? Irmã Thalita também. Nós temos estado nas nossas orações. Eu creio que Deus vai fazer a obra. Deus já está fazendo a obra, Saudações aí também ao Miguel Ângelo, que Deus possa abençoar
cada um de vocês. Então, vamos falar sobre a obediência, né? A palavra diz aqui: hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os e observa de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, a obediência, ela é um imperativo que a palavra de Deus, ela ordena para cada um de nós, observando de toda a tua alma, para que você possa, então, ser abençoado por Deus. Então, a obediência, ela é o preço do êxito, é o preço do sucesso. Porque a palavra diz: se obedecerdes a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos te alcançarão. Em contrapartida, o texto diz: se não obedecerdes a voz do Senhor teu Deus, todas essas maldições te alcançarão. Então, há a necessidade de nós obedecermos a esta palavra. Em Josué, no capítulo 1, e o versículo de número 8, está escrito assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então nós vemos através desse texto aqui que a obediência é o preço do êxito, é o preço do sucesso. O que Deus está falando a Josué: Josué, não aparta da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, se nós desejamos realmente ter progresso em nossas vidas, se nós desejamos ter êxito naquilo que nós fazemos, então certamente nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que ter esse cuidado de obedecer aos mandamentos de Deus. Quero mandar saudações também aí a Luana Ferreira, minha sobrinha, que Deus te abençoe, tá? E a toda a sua família. Estamos falando sobre a obediência, a necessidade de sermos obedientes à palavra de Deus para que o nosso progresso venha a ser algo que possamos ver todos os dias. Então a palavra diz: se nós obedecermos a palavra do Senhor, se nós tivermos o cuidado de não apartar da nossa boca o livro desta lei, meditando nele de dia e de noite, para ter o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Além de conhecermos aquilo que a palavra de Deus ela nos manda fazer, nós temos que fazer tudo conforme nela está escrito. Ao fazermos isso, a bênção virá sobre nós. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A nossa vida de vitória está condicionada à obediência à palavra de Deus. E a obediência, ela é melhor do que qualquer sacrifício. Tudo que você faz para Deus, se não for pela obediência, não adianta você pagar teu dízimo, não adianta você fazer qualquer sacrifício para Deus, se não houver obediência. Nós temos exemplo disso na Bíblia Sagrada. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, nós vamos entender aqui que a obediência ela é melhor do que o sacrifício. Houve uma situação em que o rei Saul ele foi derrotar os seus inimigos, e a ordem que Deus havia dado para ele era que ele destruísse todos os animais, todas as pessoas daquela cidade ali. Mas ele voltou de lá e trouxe os bois gordos, trouxe algumas coisas de lá para oferecer em sacrifício ao Senhor. Veja o que disse o profeta a ele, o profeta Samuel a Saul. 1 Samuel 15, 22.
Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? É uma pergunta que ele faz ao rei Saul. Tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifício e holocaustos, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. O obedecer é melhor do que o sacrificar. A obediência, ela nos leva a ser agradáveis a Deus. A obediência a Deus, ela é algo que deve ser vivido por todos aqueles que têm lido a sua palavra. Não somente ler, não somente meditar, mas ter o cuidado para fazer tudo conforme está escrito. Nós vemos aí um evangelho que está sendo pregado, um evangelho descompromissado com o reino de Deus, onde as pessoas não devem mais uma obediência, cada um faz da maneira que acha que deve fazer. Enquanto que estão fazendo grandes sacrifícios, muitas das vezes estão cantando, muitas das vezes estão ali fazendo aqueles trabalhos religiosos, mas Deus ele não está tanto preocupado com cânticos. Eu tenho uma coisa e sempre falo, que tem muitas pessoas que elas querem comprar a Deus cantando um hino, fazendo um trabalho religioso, mas não querem obedecer a sua palavra. O obedecer é melhor do que o sacrificar, está escrito na palavra dele aqui. E o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Não adianta muito sacrifício. Você obedece por amor. Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Então, quando nós amamos a Deus, nós somos obedientes a Ele e a sua palavra. E certamente as bênçãos de Deus, elas vão começar a vir sobre nossa vida. As bênçãos de Deus, elas vão começar a fluir sobre nossa vida quando nós, ao invés de oferecermos sacrifício, obedecermos a sua palavra. Então, o obedecer, é melhor do que o sacrifício. E o atender é melhor que a gordura de carneiro. Outra coisa importante é que a obediência, além de ser importante para o nosso progresso e além de ser melhor do que sacrifício, é também a garantia da nossa entrada no reino de Deus. É a nossa garantia na entrada do reino de Deus. Saudações aí ao irmão Jair Rosa, que está nos assistindo também, responsável aqui pela Igreja de Deus em Ananindeua, mas principalmente aqui no bairro do Curuçambá, e a todos os irmãos aí da Igreja de Deus do Curuçambá. Então, a obediência também é importante porque ela garante a entrada no reino de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21, está escrito: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha só como é interessante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O que significa isso? Obedecer a sua palavra, obedecer aquilo que ele tem ordenado na sua palavra. Não adianta simplesmente uma profissão de fé, uma profissão de lábios. Deus não quer que nós simplesmente declaramos que o amamos. Ele quer na prática que cada um de nós possa mostrar esse amor a Ele através da obediência à sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama, disse Jesus. Então, se você obedece à palavra de Deus, você é obediente. Mas se alguém simplesmente professa de lábios que ama a Deus, somente reconhecer Ele como Senhor, isso não é muito importante. Tem pessoas que dizem: não, eu creio,
eu creio em Deus, eu creio em Jesus. E o apóstolo Tiago diz: crê tu que há um só Deus? Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Até os demônios creem e estremecem. Então, se a pessoa ela crê em Deus, mas ela não obedece, a sua religião ela é vã. A sua religião é vã. É isso que diz a palavra de Deus. E Jesus está dizendo aqui: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então você quer entrar no reino de Deus? Você quer fazer parte daqueles que irão reinar no reino dos céus quando se manifestar sobre esta terra? Temos que fazer a vontade de Deus. Não adianta dizer Senhor, Senhor, se não fazemos a vontade dele. Ele disse: vocês me chamam Senhor e eu sou. E eu sou. Então isso é importante, nós reconhecemos que nós devemos obediência ao senhorio do nosso Pai. Se nós chamamos Senhor, nós estamos nos colocando no lugar de servos. E o servo lhe obedece. O servo ele obedece ordem, obedece a palavra de Deus. Outra coisa interessante nós notarmos que é dever imperativo da vida obedecermos a Deus. Obedecemos a Deus em primeiro lugar. Em Atos capítulo 5, versículo 29, o apóstolo Pedro, ele responde às autoridades que queriam impedir ele de pregar o evangelho. Ele diz em Atos, capítulo de número 5, versículo 29, respondeu Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A obediência, tem muita gente que está obedecendo a homens em vez de obedecer a Deus. Tem muita gente que está obedecendo a doutrina de homens, a ensinamentos de demônios, a ensinamento de espíritos enganadores, ao invés de estar obedecendo a Deus. E o apóstolo Pedro, juntamente com os demais irmãos, com os demais apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E o que nós temos observado muito é pessoas que estão deixando de obedecer a Deus para obedecer ao homem. Estão desobedecendo a Deus para obedecer ao homem, para obedecer a sua palavra. Então, os apóstolos, eles eram o contrário. Eles falavam: mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Nós temos um exemplo muito prático na Bíblia Sagrada diante dela. E foi então dado a ordem e foram chamados aqueles 3 jovens para que eles pudessem se prostrar, obedecendo a ordem do rei. Só que quando a pessoa ela tem um compromisso com Deus, ela está disposta a obedecer a Deus e não ao homem. Como disse os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que ao homem. Então, quando aqueles jovens foram chamados para que eles pudessem se curvar diante daquela estátua, eles chamaram e disseram: olha, rei, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser, ele nos livrará. Mas se não, fica sabendo uma coisa, ó rei: nós não nos curvaremos diante da tua estátua. Esta é uma decisão que todos nós cristãos devemos tomar. Se a ordem do homem contraria ao mandamento de Deus, antes importa obedecermos a Deus do que aos homens. Foi promulgado um decreto que todos na Babilônia deveriam deixar de buscar os seus deuses por um determinado tempo e somente deviam se prostrar ao rei.
Daniel, ele assentou no seu coração o propósito que ele tinha com Deus, né, de não se curvar diante do homem. Por conta disso, Daniel ele foi também lançado na cova dos leões, mas ele foi fiel a Deus. E quando nós resolvemos obedecer a Deus, ao invés de obedecermos aos homens, essa obediência ela é recompensada. Ela é recompensada. Saudações aí ao irmão Erivelto Monteiro, cooperador da Igreja de Deus ali em Terra Alta também. Saudações, irmãos, a todos os irmãos da Igreja de Deus em Terra Alta. Também ao presbítero Lenilson, né? E a todos os irmãos da Igreja de Deus na sua região aí. Então, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram obedecer a Deus do que aos homens. Daniel preferiu buscar o seu Deus do que se curvar diante dos deuses da Babilônia. Ele obedeceu a Deus, ao invés de obedecer aos homens. E isso é muito interessante, porque a obediência, eu estou falando aqui do assunto, a obediência versus desobediência. Qual a importância da obediência? Em primeiro lugar, a obediência ela deve ser de todo o coração. Eu li aqui Deuteronômio 26:16, para quem não acompanhou desde o começo, que a obediência ela deve ser de todo o coração. O Senhor hoje teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos, guardando-os e observando de todo o teu coração e de toda a tua alma. Essa obediência deve ser de todo o coração. Segundo lugar, a obediência é o preço do êxito. Não se aparta da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Li também que a obediência é melhor do que o sacrifício, conforme está em 1 Samuel 15:22. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a sua palavra. O obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Vimos também que a obediência ela é importante para nós, é a garantia para entrarmos no reino de Deus. Jesus disse em Mateus 7:21 que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E por último, nós vimos aqui que a obediência é um dever imperativo na vida de cada cristão. Em Atos 5:29, respondeu Pedro e os demais apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então é importante nós obedecermos a Deus. Nós temos alguns exemplos de obediência na Bíblia Sagrada. Eu quero citar aqui com os irmãos, quero relembrar alguns exemplos de obediência de pessoas que assumiram esse compromisso com Deus e foram obedientes à sua palavra. Por exemplo, nós temos o caso de Noé. Noé, a ele foi ordenado que se fizessem uma arca, porque Deus haveria de castigar a humanidade com o dilúvio. Deus iria pôr fim à iniquidade daqueles dias através do dilúvio. Em Gênesis 6:22 está escrito: assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandara. Um exemplo de obediência. Noé foi um homem que ficou na história registrado como um homem que obedeceu à palavra de Deus, e ele construiu aquela arca conforme tudo como Deus havia lhe mandado. Cada compartimento daquela arca foi falado por Deus. Cada compartimento, cada detalhe daquela arca ali foi dado por Deus, os tamanhos, a largura, comprimento, altura, e tudo foi dado por Deus. E Noé, em momento algum, ele tentou mudar o projeto de Deus. E você, tem procurado fazer conforme tudo o que Deus tem mandado? Como é que você tem construído a arca? Como é que você tem construído a tua vida? Em que se baseia a tua fé? É naquilo que a palavra de Deus ela tem recomendado? Você tem construído esta vida espiritual
de acordo com o que Deus tem ordenado para que você possa fazer, Noé foi um exemplo de obediência. Assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou. Outro exemplo de obediência que nós temos é o exemplo do patriarca Abraão. No livro de Gênesis, capítulo 22, o versículo 12 e versículo 3, nós temos lá o exemplo de obediência que Abraão demonstrou a Deus. Mesmo sendo algo assim muito difícil para Abraão, mas como ele estava obedecendo a Deus, ele resolveu fazer o que Deus havia lhe mandado. Gênesis capítulo 22, versículo 12, versículo 3, está escrito assim o relato da história de Abraão. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Olha só, um grande exemplo de obediência. Abraão havia esperado tanto tempo para o cumprimento dessa promessa, para o nascimento de Isaque, e agora chega o momento que Deus disse: olha, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e vai ao lugar que eu vou te mostrar, o monte que eu vou te mostrar, e ali oferece um holocausto. Quando nós lemos o capítulo 11 de Hebreus, onde está a galeria dos heróis da fé, daqueles que obedeceram a palavra de Deus e seguiram sua caminhada ao lado de Deus, está escrito que Abraão ele cria que Deus era capaz até mesmo de ressuscitar a Isaque. Um exemplo de obediência. Deus pediu o único filho de Abraão, o filho da promessa, e ele não negou. Ele estava disposto a sacrificar o seu filho em obediência a Deus. O que você tem feito para obedecer a Deus? O que você tem renunciado? O que você tem considerado como perda para obedecer a Deus? Ou você não quer obedecer a Deus porque não quer perder aquilo que acha que é importante para você? Abraão sabia que Isaque era importante. Ele era o filho da promessa. Através de Isaque, Deus iria dar a Abraão uma grande bênção. Mas ele estava disposto para obedecer a Deus, estava disposto a oferecer o seu filho, o seu único filho, Isaque. Saudações aí, irmão Zezinho Rocha, também. Marisa Rosa, minha prima aí na Terra Firme, que Deus te abençoe. Júnior Sandoval, Wilson dos Reis também está nos assistindo. Que Deus possa abençoar todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Então, a obediência de Abraão é algo muito notório, é algo a ser considerado na Bíblia Sagrada, porque ele se dispôs a oferecer o seu único filho que tinha, e ele foi justificado por Deus, por esse ato que ele tinha de obedecer a Deus. O outro exemplo que nós temos está em Êxodo, capítulo 36, versículo 1, né? Marisa Charte também, minha tia, aí no bairro da Cremação. Deus te abençoe, minha tia, em nome do Senhor Jesus. Estamos falando aqui sobre a obediência, a importância da obediência daqueles que querem seguir os passos de Deus. Então, outro exemplo está em Êxodo 36, versículo 1, quando da construção do santuário, né, era o santuário portátil ainda, Deus queria construir aquele santuário. Então está escrito assim: levantou-se, pois, assim trabalharam Bezalel
e a Oliabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Então ali dependia da obediência. Deus, quando manda fazer alguma coisa, Ele não está pedindo a nossa opinião, Ele está mandando nos fazer. Já tem um ditado popular que diz, né, que quem pode manda e quem tem juízo obedece. Então quando Deus manda, Ele não está pedindo a nossa opinião. Deus, quando manda, ele exige de nós obediência, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. É melhor do que o sacrificar. Então, quando Deus ordena para nós fazermos algo para Ele, você não pode questionar. Você não pode, de forma alguma, querer interferir naquilo que Deus está falando. Você tem que cumprir. Deus apareceu a Abraão e disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não perguntou: mas por que eu tenho que sair da minha terra? Abraão não perguntou: para onde é a terra que eu vou? Não, de forma alguma. Abraão obedeceu ao chamado de Deus. E saiu Abraão da sua terra e foi habitar na terra de Canaã, porque Deus havia mandado ele sair. Então, quando Deus nos ordena para nós fazermos algo para Ele, cabe a nós obedecer. Quando nós passamos a obedecer aquilo que Deus nos manda, então Ele vai nos abençoar. E vai abençoar. Porque se dermos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus, as bênçãos elas virão sobre cada um de nós. E depois eu vou mostrar para vocês o contrário da obediência, que é a desobediência. O que pode acontecer quando uma pessoa ela não obedece àquilo que Deus manda? Ela não quer fazer a vontade de Deus. Nós já vimos aqui anteriormente que a obediência ela é muito importante para quem quer entrar no reino de Deus. Repito novamente o que Jesus falou em Mateus 7,21, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, para nós entrarmos no reino dos céus, para nós fazermos parte desse reino, nós temos que fazer a vontade dele. Nós temos que fazer a vontade do Pai. Então, outro exemplo de obediência nós temos, está em Josué capítulo 11, versículo 15, que está escrito assim: como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, assim Josué o fez, nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Josué agora recebeu o comando da direção do povo de Israel. Moisés foi obediente na sua casa, no seu ministério. Agora Josué está recebendo a missão de levar o povo a entrar na terra prometida. Então está escrito que Josué, ele fez conforme o Senhor havia ordenado, nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor havia ordenado. Esta palavra aqui vai para aqueles que lideram a casa do Senhor, para aqueles que estão liderando o povo de Deus. Aquilo que Deus manda fazer, faça-o com compromisso, faça com liberalidade, façam sabendo que o Senhor que o mandou fazer, Ele está esperando nós cumprirmos com esta missão. Assim como Josué. Ainda outro exemplo de obediência, nós está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 6, quando o rei Ezequias, rei de Judá, ele obedeceu a Deus. Está escrito em 2 Reis 18, 6, ele se chegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Isso aqui é muito importante, amado, para que o ministério de cada pessoa possa crescer. Tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus,
é para nós cumprirmos, é para nós obedecermos. E ao obedecermos esta palavra, Deus ele vai abençoar as nossas vidas. Se nós fizermos conforme está escrito na palavra de Deus. Nós já vimos aqui que a obediência ela deve ser de coração. Aquele que obedece deve obedecer por amor. Você não deve obedecer por obrigação, mas por amor. Você quer servir a Deus, sirva por amor. Você quer guardar os mandamentos de Deus, guarde por amor, que Ele vai se comprazer em você. Ele vai se agradar de você. O Eterno, quando Ele olhava do céu, Ele via o Senhor Jesus, quando Ele estava sendo batizado por João Batista, está escrito lá que uma voz do céu se ouviu e dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Porque Jesus era um exemplo de obediência. Está escrito que Ele foi obediente em tudo. Em tudo Ele foi obediente. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele obedeceu à palavra do Eterno. Ele veio para cumprir uma missão e Ele cumpriu aquela missão literalmente. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E Deus, olhando do céu, disse: esse é meu Filho amado em quem tenho prazer. Do mesmo modo, nós hoje, se nós cumprirmos com esta palavra, se nós obedecermos esta palavra, Deus vai olhar do céu para nós e vai dar testemunho de nós. Assim como Ele dava testemunho do patriarca Jó. Quando Satanás chegara certa vez na presença de Deus e disse: de onde tu vem? Disse: vim da terra, vim de rodear a terra e passear por ela. Deus disse: observaste meu servo Jó? Não há homem na terra como ele, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. E Satanás então disse: mas também tu cercaste de bem? Toca no que ele tem para te ver se ele não vai blasfemar contra ti. E a história você conhece, o que aconteceu com Jó. Mas o importante de tudo isso é que Deus dava testemunho de Jó. E de você e de mim? Será que Deus pode dar testemunho? Será que Ele pode olhar do céu e dizer: esse é meu Filho amado em quem eu tenho prazer? Será que nós estamos sendo obedientes à sua palavra? Será que realmente nós estamos literalmente obedecendo aquilo que Ele manda? Eu repito o que disse o apóstolo Pedro e os demais apóstolos: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A quem você está obedecendo? A Deus? A sua religião? Ao seu pastor? Ou você está obedecendo a palavra de Deus? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então essas pessoas foram exemplo de obediência. Nós temos também um outro exemplo de um casal que é muito conhecido na Bíblia Sagrada, que é o nosso irmão José e sua noiva Maria, que depois se tornaram marido e mulher. Lucas 2,39 está escrito assim: cumprindo todos os regulamentos da lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Aquele casal é um exemplo de obediência. José e Maria, desde o noivado, eles já eram compromissados com Deus. Quando, depois da morte, do nascimento de Jesus, que eles se casaram, eles continuaram obedecendo ao Senhor. E eles cumpriram tudo que estava escrito conforme o Senhor tinha ordenado para eles. Então também eles são um exemplo de obediência. O apóstolo Paulo também, ele diz em Atos 26:19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O apóstolo Paulo havia recebido uma visão, e essa visão cabia a ele evangelizar, pregar o evangelho. Ele teve um encontro no caminho de Damasco com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse: Saulo, a partir de hoje tu vai ver o quanto te importa sofrer pelo meu nome. Eu vou te enviar aos gentios. E Paulo recebeu essa missão,
E agora diante do rei Agripa, e diz: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Então, essa obediência deve ser algo muito importante para aqueles que querem servir a Deus. O exemplo maior de obediência é o que se tem ainda há pouco, está em Hebreus capítulo 5, versículo 8. Versículo 8, que está escrito: embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. É uma referência ao nosso Senhor Jesus, que embora sendo filho, obedeceu, né, naquilo que ele sofreu. Então, o maior exemplo de obediência foi o nosso Senhor Jesus. E nós devemos seguir o mesmo exemplo dele. Ele disse: eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, façais também. Então, o exemplo que ele deu de obediência para cada um de nós é o exemplo que nós devemos seguir. O exemplo dele. Ainda hoje, alguém fez uma pergunta, né? Eu estava acompanhando alguns comentários e a pessoa perguntou no Face se a guarda do sábado era para hoje. E ali as pessoas começaram a responder, cada um respondeu de sua maneira, né? Disseram que Jesus ele não recomendou e tudo mais, aquela coisa toda, né? Mas eu quero ler para você aqui, nós estamos falando de obediência à lei de Deus. E eu quero mostrar para você um texto aqui, talvez você não tenha conhecimento muito desse texto, mas como Jesus, ele era guardador do mandamento de Deus. Ele que foi um exemplo de obediência, está escrito aqui que ele, sendo filho, obedeceu. Veja só qual era o costume de Jesus. Por que eu quero falar esse assunto, irmãos? Porque muitas pessoas tentam lançar acusação de desobediência ao Senhor Jesus. Jesus não desobedeceu nenhum ponto sequer da lei de Deus. Ele cumpriu literalmente, ele obedeceu. Ele, como judeu que era, né, humanamente falando, ele obedeceu todos os regulamentos da lei de Deus. Então muitas pessoas acusam Jesus de ter trabalhado no sábado. Muitos cristãos, entre aspas, acusam Jesus de ter desobedecido ao mandamento de Deus. E no mandamento de Deus, no quarto mandamento da lei de Deus, está escrito que devíamos nos lembrar do dia do sábado para o santificar, para guardar esse dia. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e tudo que nele há, e no 7º dia descansou e abençoou e santificou o dia do sábado. Olha só como Jesus se comportava. Lucas capítulo 4, eu quero ler só 2 referências para você aqui, né? Só para falar de obediência aqui, como Jesus se comportava. Lucas 4,16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou para ler. Qual era o costume de Jesus? Está todos os sábados ensinando a palavra. Versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no dia de sábado. Então dizer que Jesus transgrediu a lei de Deus é uma aberração doutrinária muito grande. É querer chamar Jesus de desobediente à lei de Deus. Ele não desobedeceu à lei de Deus. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Porque ele obedecia a Deus e não ao mandamento de homem. Só reforçando, amados, que a guarda desse dia, como dia de repouso, é o mandamento divino. Está no livro de Êxodo, capítulo 20, na lei de Deus. Você vai encontrar ali as ordenanças da lei de Deus, é mandamento de Deus.
enquanto que existe muitos mandamentos de homens que as pessoas estão obedecendo. Então a obediência ela é muito importante e existe bênção para o obediente. Essa bênção eu quero agora aqui mostrar para você que existe bênção prometida para aqueles que obedecem a palavra de Deus. Em Êxodo capítulo 19, versículo 5 está escrito: agora se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Então, quando você obedece a Deus e a sua palavra, você está se identificando com Ele. E a promessa que é: se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Embora esta palavra tenha sido falada há cerca de 14 séculos atrás, antes de Cristo, ao povo de Israel, mas é uma palavra que está escrita também à igreja dos dias atuais, a cada um de nós cristãos, porque nós devemos a mesma obediência. O apóstolo Paulo diz que se os ramos naturais foram quebrados e nós contra a natureza fomos enxertados, não devemos nos gloriar, mas temer. Se houve punição para os israelitas porque desobedeceram a lei de Deus, também haverá punição para nós se desobedecermos a esta palavra. Então, a bênção prometida na palavra de Deus, se diligentemente nós ouvirmos e guardarmos a aliança que Deus fez. Se nós formos fiéis à aliança dele, ele nos terá como propriedade peculiar dentre todos os povos da terra. Ainda em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, está escrito: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, diz o Senhor, e em todo o tempo guardasse todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Aqui o próprio Deus, ele está suspirando uma obediência dos seus filhos. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e em todo o tempo guardasse todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Por que Deus fala isso? No livro do profeta Isaías está escrito que se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes. Então existe condição. Deus quer nos abençoar. Deus quer abençoar a nossa vida, mas Ele quer também ver a nossa obediência. Ele quer ver a nossa obediência. Quando você tem um filho obediente, você tem prazer em ajudar esse filho, porque em tudo ele procura te agradar, e quando ele te pede alguma coisa, você fica constrangido se não der para ele, não é verdade? Assim também é o nosso Deus. Se nós formos obedientes à sua palavra, as bênçãos elas virão automaticamente sobre nossas vidas. 1 Reis capítulo 3, versículo 14, está escrito assim: e se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos e o mandamento, como a do Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias. Olha só, eu prolongarei os teus dias, ou seja, Deus vai nos dar mais dias de vida para nós. Assim como existe a promessa, inclusive um dos primeiros mandamentos com promessa, é o 5º mandamento da lei de Deus, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mesmo mandamento se aplica aqui, quando o Senhor diz: e se andares dos meus caminhos, e guardares os meus estatutos e mandamentos, como andou Davi teu pai,
eu prolongarei os teus dias. Então Deus, ele quer prolongar os nossos dias, mas nós temos que obedecer a sua palavra, nós temos que obedecer ao seu mandado, para que ele venha cumprir a boa palavra dele, que ele tem dado para cada um de nós. Se nós obedecermos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, então Deus certamente, ele fará nos prosperar, ele fará nos crescer. No livro de Jó, no capítulo 36, o versículo 10 e o versículo 11 está escrito assim: abre-lhes os ouvidos para a instrução e ordena-lhes que se arrependam da maldade. Se ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em prosperidade e os seus tempos em anos de delícia. Então, olha, palavras aqui: abre-lhes os ouvidos para a instrução e ordena-lhes que se arrependam da maldade. Se ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em prosperidade e os seus anos em delícia. Então há um chamado de Deus hoje para nós, para obedecermos a sua voz. Se diligentemente ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus. Quantas vezes Deus tem falado conosco através da sua palavra? Você que lê a Bíblia, você tem ouvido uma mensagem. Deus tem cobrado essa obediência. Ele quer que nós obedeçamos para que Ele venha abençoar nossas vidas, para que Ele venha prolongar os nossos dias, para que Ele venha nos conceder da sua graça e da sua misericórdia. Tiago, capítulo 1, versículo 25, está escrito assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado naquilo que realizar. Ou seja, nós não devemos somente ouvir a palavra. A promessa é para aqueles que ouvir e guardar, ouvir e obedecer. Como eu li aqui em Êxodo 19, 5, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. E Tiago está repetindo aqui, diz: olha, você não deve ser somente ouvinte esquecido. Porque sabe essa mensagem que você está ouvindo agora, esses versículos que eu estou lendo aqui, eles podem falar no teu coração. Mas se você não pôr em prática, se você for um ouvinte esquecido, se eu terminar esse vídeo você esquecer do que ouviu aqui, você não vai ser bem sucedido. Você não vai prosperar, porque você ouviu diligentemente, mas você não guardou esta palavra. Então a prosperidade, a bênção vem se diligentemente ouvirdes esta palavra e guardardes no teu coração. E passardes a observar conforme o que Deus está exigindo para cada um de nós. A obediência à sua palavra. Ainda em Apocalipse, capítulo de número 22, e o versículo 14, está escrito assim: bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurados são essas pessoas que guardam, que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes sejam dado o direito de entrar na cidade pelas portas. Então é imperativo para cada cristão a obediência à sua palavra, para que ele venha abençoar cada dia mais a sua vida, a minha vida, para que ele venha conceder a sua graça, a sua misericórdia. Na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 3, e o versículo 22, tem uma palavra que está escrito assim: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a recebermos, porque guardarmos seus mandamentos.
Então, se você passar a guardar os mandamentos de Deus em obediência à sua palavra, o texto diz aqui: qualquer coisa que lhe pedirdes, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Então, você quer receber algo de Deus? Aqui está a receita para que você venha receber algo de Deus. Você pode pedir com confiança, porque você dele vai receber, se você guardar os seus mandamentos e aquilo que agrada a ele. Então é importante que nós possamos cumprir esta palavra. Mas há uma punição. Nós vimos aqui que a obediência é o imperativo para cada cristão. Ela deve ser de todo o coração. Ela deve ser praticada porque dela vem o nosso sucesso, nossa prosperidade. Vimos que a obediência é melhor do que o sacrifício. Vimos também que a obediência ela é uma garantia para nós entrarmos no reino dos céus. Nós vimos aqui que exemplo de pessoas que obedeceram a Deus e foram abençoadas por Deus. Nós vimos aqui também as bênçãos decorrentes da obediência. Mas também, por outro lado, se não obedecermos, o que pode acontecer com as nossas vidas? Vou dar aqui alguns exemplos aqui, para nós finalizarmos esta mensagem com os irmãos, porque é muito importante, amados, nós obedecer a esta palavra. E você pode estar dizendo: mas irmão, se eu não obedecer, eu não estou muito com o propósito de obedecer. O que pode acontecer? Eu quero ler com você alguns versículos aqui para nós finalizarmos esta mensagem. Deuteronômio capítulo 11, versículo 28. Aqui vai falar sobre a punição da desobediência. O que vai acontecer com o desobediente, com aquele que não obedecer à palavra de Deus, com aquele que não obedecer aos mandamentos de Deus? Então aqui em Deuteronômio capítulo 11, o versículo 28 está escrito assim: a maldição, se não ouvirde os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviarde do caminho que hoje te ordeno, para seguir-te outros deuses que não conhecestes. Então o que é que vai acontecer? A maldição virá sobre aqueles que não ouvirem os mandamentos do Senhor Deus e ainda se desviar do caminho que hoje Ele está ordenando. A pessoa, ela não quer obedecer ao mandamento de Deus, ainda se desvia do caminho que Ele está ordenando. O que é que ele vai encontrar no caminho? Ele vai encontrar a maldição na sua vida. Se ele obedecer, ele será abençoado. Se ele desobedecer, virá sobre ele a maldição. Isso é automático. Em 1 Samuel 12, versículo 15 está escrito: mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e fortes rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós como foi contra vossos pais. Esta palavra, irmão, não é minha. Você pode estar, se eu estivesse fazendo um comentário acerca desse assunto, eu estou lendo aqui na Bíblia Sagrada sobre a obediência, sobre exemplo de desobediência, sobre a promessa àqueles que obedecem, mas em contrapartida agora a palavra ficou mais pesada. Como dizia alguém, a palavra é forte agora, né? Porque ela fala diretamente conosco. Mas se não ouvirdes, se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e fordes rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra vossos pais. É uma palavra muito dura, mano, para nós. Mas para o desobediente, para o obediente não. Para aquele que já está fazendo a vontade de Deus, amém. Mas para aquele que continua na desobediência, há um preço a pagar por isso. Quantas pessoas que têm seguido os seus próprios caminhos, quantas pessoas que a palavra de Deus tem ordenado,
para que ele obedeça, e ele prefere obedecer ao homem, as amizades têm perdido sua vida. Porque se obedecesse a palavra de Deus, certamente ele estaria vivo até hoje. Ainda em Efésios capítulo 5, versículo 6, está escrito assim: ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, os filhos da desobediência, eles são alvos da ira de Deus. E você sabia que é um espírito que atua na vida das pessoas, do desobediente? É um espírito que atua na vida da pessoa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que o espírito da desobediência que atua na vida das pessoas, para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Da mesma forma que o Espírito Santo, ele nos conduz na verdade, da mesma forma que o Espírito Santo, ele nos convence do erro, o espírito do erro também leva as pessoas a viverem uma vida de desobediência à palavra de Deus. Elas deliberadamente assumem o risco de suas vidas quando desobedecem a Deus, porque o espírito da desobediência leva as pessoas a desobedecerem a Deus. Mesmo sendo uma pessoa religiosa, mesmo ela professando alguma crença, algum tipo de fé, mas se o espírito que está nela não é o espírito de Deus, o espírito que convence-o da verdade, da justiça, é o espírito do erro, essa pessoa ela vai continuar no erro. Jesus disse: eu envio para vocês o espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, quando uma pessoa ela resiste à verdade, quando ela é contra a palavra de Deus, o espírito que está nela não é o espírito de Deus. Porque o espírito de Deus, ele nos convence à verdade, ele nos leva à verdade. E alguém pode estar questionando: mas irmão, eu tenho uma Bíblia na minha casa, eu sigo uma religião, eu sigo o meu pastor, você vem me dizer que eu tenho o espírito do erro? Vai depender do que você está seguindo. Se você está seguindo a palavra de Deus, se você está obedecendo a esta palavra, você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Mas se você está seguindo o contrário, olha, se fordes rebeldes a minha palavra, ainda se desviar do meu caminho, então uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ela vai procurar fazer a vontade de Deus. Mas se a pessoa está fazendo algo que é contrário à vontade de Deus, como pode ter essa pessoa o Espírito de Deus? Então Paulo está falando aqui, irmãos, ninguém vos engane com palavras vãs. Tem muitos pseudos cristãos sendo enganados por palavras vãs, palavras inúteis, promessas que não vão se cumprir. Deixo de acreditar no que está escrito na Bíblia Sagrada para acreditar na palavra de homem, na palavra de pessoas que não têm compromisso com a verdade. Líderes que são guias cegos, guiando outro cego. E Jesus já dizia: pode um cego guiar outro cego? Porventura não cairão ambos no mesmo buraco? Certamente que sim. Então, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não esqueça deste versículo de Atos capítulo 5, versículo 29. E Pedro e os demais apóstolos responderam: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A quem você está obedecendo? A palavras vãs? E aqui o apóstolo recomenda: ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, está escrito: em chama de fogo ele tomará a vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, amados.
O que é que vai acontecer com o desobediente? Primeiro, vem a maldição na vida dele. Segundo, o Senhor será contra esta pessoa. Terceiro lugar, ele será alvo da ira de Deus, né? Em quarto lugar, essa pessoa ela vai sofrer a vingança de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Em chama de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, a pessoa que desobedece ao Evangelho, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele foi muito claro quando disse: irmãos, ainda que eu mesmo, ou um anjo desça do céu, e pregue evangelho que vá além do que eu vos tenho dito, seja anátema, seja maldito. Porque se a pessoa vive um outro evangelho, além do que está escrito, essa pessoa ela vai ser alvo da ira de Deus. E meus amados, não queira você ser alvo da ira de Deus. O apóstolo Tiago diz: irmãos, todo aquele que quiser ser amigo de Deus, deve se constituir inimigo do mundo. E aquele que for amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E lá no Salmo 68, versículo 21, o salmista diz que Deus tomará vingança contra todos os seus inimigos e arrancará o couro cabeludo dos seus adversários. Então é uma palavra muito dura, amados. Deus vai tomar vingança contra o desobediente. Decida hoje obedecer a Deus. Decida hoje ficar do lado de Deus. Procure examinar através da palavra de Deus que Deus exige de você. Se a palavra está exigindo algo de você, para você mudar, para você obedecer, você sabe o que é a verdade. Está escrito a verdade aqui. Ninguém pode ir além do que está escrito. Então procure obedecer a palavra de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 12 e versículo 3. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram? É uma interrogação. E com esse texto eu quero finalizar esta palavra. Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós? É a pergunta que faz aqui o escritor aos Hebreus. Como, amados, escaparemos nós? Se negligenciarmos uma tão grande salvação, que começando a ser anunciada pelo Senhor, foram depois confirmada pelos que a ouviram. Como é que escaparemos, amados? O momento de tomarmos a decisão é agora. O momento de tomarmos essa decisão, ela deve ser feita neste momento, porque nós não sabemos o que pode nos suceder no amanhã, o que pode nos acontecer no amanhecer. Mas Deus, ele tem de nós misericórdia. Ele quer nos oferecer a sua graça, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar a certeza da nossa salvação. E a palavra que disse Josué, a chamada à decisão. Eu quero ler esta palavra para finalizar esta mensagem. Enquanto você reflete, enquanto você está aí analisando esta palavra, quero mandar aqui as saudações a José Raul, que está nos assistindo também, ao irmão Rose Monteiro, Pai seja contigo, meu irmão, Leandra Santos também, João Silva, Edivaldo também que está nos assistindo, Edil Riges, e a todos os irmãos Fernando Nascimento, Daniel Cruz também, e a todos os irmãos que estão assistindo a gente, que Deus possa abençoar cada um de vocês.
Estamos falando da obediência versus desobediência e as suas consequências. Saudações também, irmãos, irmã Conceição Machão, né? Irmão José Brito também, Thelma Souza Cardoso, que Deus possa abençoar a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Então eu quero finalizar, a irmã Ana Cardova também, Pai seja contigo, irmã, em nome do Senhor Jesus. Finalizar esse texto com uma chamada, uma decisão. Nós vimos aqui que a palavra que for falada pelos anjos recebeu justo castigo. A pergunta é: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Eu quero ler 2 versículos aqui para finalizar essa mensagem com você. E é uma palavra que foi dita por Josué muito tempo atrás, mas é uma chamada à decisão. Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Presta atenção agora na resposta do povo. Então respondeu o povo: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Então esta é a palavra para nós finalizarmos. E eu faço essa pergunta a você: a quem você quer passar a obedecer a partir de hoje? Você quer obedecer a Deus? Você quer servir a Deus? Ou a quem você quer servir? Se a tua resposta é sim, eu quero orar por você e quero abençoar a tua vida. E você terá uma recompensa muito grande, porque aquele que obedece à vontade de Deus, esse terá o direito de reinar com Ele. Mas se a tua resposta for sim, eu quero orar por você também, para que Deus ele possa trabalhar no teu coração, para que Deus ele possa trabalhar na tua vida e tirar este coração de pedra e colocar um coração de carne, escrever a sua lei no teu coração, para que você venha cumprir toda a palavra que Ele tem falado. Peça a direção de Deus. Veja quem você está obedecendo. Faça uma análise na sua vida, faça uma introspectiva. Será que realmente eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que aquilo que eu estou fazendo é a vontade de Deus ou é a vontade do homem? Saiba que quem obedece a Deus terá uma recompensa. Quem for obediente à sua palavra, não esqueça que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Não esqueça que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Que possamos tomar essa decisão nesta noite, neste momento, de ficarmos do lado do Eterno, obedecendo a Ele, obedecendo a sua palavra, lembrando de tudo aquilo que Ele tem feito por nós, e cada dia mais que possamos tomar essa decisão de ficarmos do lado dele. Eu quero orar por você, eu quero orar por tua família, gostaria que você orasse comigo neste momento. Quero apresentar as tuas causas, os teus problemas ao Senhor, e certamente Ele vai te dar a vitória. Se você já está obedecendo, então essas bênçãos elas virão automaticamente sobre a tua vida, sobre a tua família, e todas essas bênçãos elas vão te acompanhar. Que Deus abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai que está no céu,
A tua palavra, Senhor, cobra de nós uma obediência, Senhor, a ti. Pai querido, nos dá um coração, Senhor, um coração obediente à tua palavra, Senhor. Te peço, como pediu o salmista Davi, cria em mim um espírito voluntário, Senhor, e um coração puro para que eu possa te servir. Te peço, Pai querido, por esta pessoa que tem encontrado dificuldade em obedecer a tua palavra, em tomar uma decisão para te seguir, para te servir, Senhor, para estar do teu lado. Que o Senhor possa visitar, Senhor, esta pessoa. Esta pessoa que tem procurado obedecer, Senhor, mas não tem conseguido. Quem sabe as tentações são grandes, as lutas, os problemas, Senhor, ela não tem conseguido fazer a tua vontade. Mas lá no fundo ela sente esse desejo, Senhor, de obedecer a tua palavra, de guardar a tua aliança. Ajuda esta pessoa, meu Deus, para que ela possa cada dia crescer mais na graça e no conhecimento. Esta pessoa, Deus querido, que gostaria muito, ó Pai, de fazer a tua vontade, mas como aquele homem do capítulo 7 de Romanos, ele encontra dificuldade e diz: quando eu quero fazer o bem, encontro o mal que está em mim. Porque aquilo que quero não faço, aquilo que eu não quero este faço, Senhor. Ajuda esta pessoa, Senhor, para que ela possa vencer este conflito, esta luta interior, para obedecer a tua palavra. Te revela a cada pessoa, Senhor, a cada ser humano, a cada cristão, a esta pessoa que ainda não conhece, Deus querido, totalmente a tua palavra. Te revela a ela, Senhor, para que ela possa conhecer, para que ela possa entender, Senhor, a tua vontade em suas vidas. Ó Deus amado, que não venhamos deixar para o último dia essa decisão, porque haverá uma diferença, diz o profeta Malaquias no capítulo 3, versículo 18, então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o justo e o ímpio. Senhor amado, que esta pessoa possa tomar hoje essa decisão de ficar do teu lado, Senhor, para que da tua vinda esta pessoa não venha ficar de fora do teu reino, para que ela não venha, Deus amado, questionar como aquelas pessoas questionaram e disseram: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome não curamos enfermos. E o Senhor dirá para aquelas pessoas abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ó Deus querido, como a tua palavra falou, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no teu reino, Pai. Ó Deus querido, que esta pessoa não venha simplesmente ter uma fé, Senhor, uma fé vã, Senhor, mas que ela venha ter uma fé fortificada na tua palavra, porque aquele, Senhor, que está firmado na tua palavra, está escrito que ele é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades contra ela, mas ela não caiu, porque sua casa estava firmada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as tuas palavras não põe em prática, está escrito, Senhor, que ele é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a areia. Quando vier os ventos, quando vier aquela tempestade, foi grande sua ruína, Senhor, porque a sua casa não tinha um fundamento. Oh Deus amado, que esta pessoa, que a sua vida espiritual, ela possa estar edificada sobre a tua palavra, Senhor, para que na tua vinda ela não venha a ser confundida, para que na tua vinda ela não venha, Senhor, ser esquecida, Senhor, mas que ela possa estar contigo, ó Deus. Te revela esta pessoa, Senhor. Eu quero te apresentar esta família, quero te apresentar esta pessoa que está enferma, Senhor, esta mãe que tem chorado, que tem clamado, que tem pedido, Senhor, a tua ajuda. Te peço em nome do Senhor Jesus, manifesta, Senhor, a cura, manifesta o milagre nesta vida, Senhor. Deus amado, vai restaurando a saúde desta criança, vai restaurando a saúde desta mãe, deste pai, deste adolescente, deste jovem, Senhor. Te peço em nome do Senhor Jesus, entra neste lar com prosperidade, com a bênção, que tu possa abençoar esta vida, Senhor, e tudo que esta pessoa fizer. Oh Deus querido, que esta pessoa tome a decisão de te obedecer e que o seu caminho seja próspero, Deus amado, que o seu caminho venha a ser bem sucedido quando obedecer a tua palavra. Oh Deus de misericórdia, assim a todos aqueles, meu Deus, que nos acompanharam neste vídeo, abençoa suas vidas, meu Deus amado,
acompanhe esta pessoa que está hospitalizada, Deus amado, esta pessoa que está com depressão, com desejo de suicídio, com dores nos ossos, Senhor, dores na cabeça, dores lombar, esta pessoa, Deus amado, que se encontra, Deus querido, com uma gordura no fígado, Pai, com as artérias entupidas, vai, Deus querido, trabalhando nesta vida, vai restaurando, vai quebrando todo o mal, vai desfazendo toda a algema agora, Senhor, toda a ação do maligno, Deus, que é contra esta vida, contra esta família, contra esse trabalho, vai desfazendo agora, quebra toda a maldição, desfaz todo o espírito de morte, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Levanta essa pessoa caída, fortalece o fraco, Senhor, dá ânimo ao desanimado, que todos possam caminhar, Senhor, em direção à Tua presença, ó Pai. Deus de misericórdia, te peço, Senhor, venha abençoar nossa noite, venha nos dar um sono reparador, venha nos dar um sono tranquilo, um sono de paz, meu Deus, te revela a cada um de nós nesta noite, ó Pai. Deus de misericórdia, é no nome do Senhor Jesus que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém e amém. Então, meus amados, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Deus possa conceder a sua graça, a tua misericórdia em sua vida. Também quero dar saudações a Cristiane Bonilha, Sara também, que está nos assistindo. Que Deus abençoe todos vocês, que todos tenham uma boa noite. Então, se você achou interessante essa mensagem, que você possa compartilhar aí com os irmãos, com os amigos, para que esta palavra ela possa chegar aos lugares mais distantes também. Que Deus abençoe a todos vocês. Saudações também aí ao Ted Max, que está nos assistindo também, e a todos os irmãos em todo o nosso Brasil, e os irmãos do exterior também que nos acompanharam. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenham uma boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Então fique com esta palavra. Que Deus abençoe todos vocês. Tenha uma noite abençoada, que a paz de Deus ela possa reinar no teu lar, na tua família. Eu creio que Deus ele vai abençoar a tua vida. Se você tomou essa decisão de fazer a vontade de Deus, saiba que há recompensa, há promessa para aqueles que obedecerem a sua palavra. Mas também, se não obedecerdes, você viu como acontece na vida dessas pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma boa noite. Em nome do Senhor Jesus, que a paz seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro.